Olá, boa tarde. Chegando aqui, como sempre, na segunda-feira, né? Até que vocês não enjoarem da minha cara. E mesmo quando vocês enjoarem da minha cara, né? A linha do tempo é minha. Não, brincadeira, né? Agradeço às pessoas que sempre que sempre acompanham e que compartilham, enfim. Inclusive quem quiser reforçar, né, o meu canal do YouTube também, eu geralmente depois de postar o vídeo aqui, eu passo ele pro canal no YouTube também, porque daí fica lá arquivado, as pessoas que não conseguem assistir na hora, quem gosta de ouvir essa voz chata e maçante, né? Fica lá, né, no canal. Desculpa, acabei me perdendo agora em usar aqui o, a informática, né, que o notebook no caso. Então, meus caros, nós tivemos uma semana passada. O House of Cards deve estar passando vergonha, né, pessoal? Não está mais conseguindo ter criatividade para pensar, né, aquilo que acontece no Brasil, né? E a forma como este país está afundando do ponto de vista é, está afundando do ponto de vista da calamidade social, né, que começa a se materializar, começa a se desenhar, digamos, num horizonte muito próximo, né, uma deteriorização gigantesca, né, das relações sociais, políticas, da democracia enquanto valor, enquanto pilar, e por conta disso, né, os problemas sociais que vão se avolumando, não é? Então, gostaria de começar aqui falando sobre o caso Bebiano, né? E sobre o Laranjal, né? O suposto Laranjal do PSL em diversos estados, né? Para contextualizar, para quem não acompanha na profundidade, quem é Gustavo Bebiano? Ele não é a figura mais, do ponto de vista da política, uma figura notável, né, da construção. Como quase todo o PSL, ele é constituído pelo baixo clero da política, e esse baixo clero da política, na negação da política e na construção da criminalização da política via Lava Jato de Curitiba, nós tivemos aí então os outsiders aí surgindo do nada, né? Mas não foi tão do nada assim, né? Então a gente começa a materializar algumas questões muito claras. Por exemplo, o Gustavo Bebiano era o presidente interino do PSL, né, no período eleitoral, o partido então que elegeu o Bolsonaro. Supostamente, o primeiro suplente de senador do Flávio Bolsonaro, é um sujeito ligado ao Gustavo Bebiano, Paulo Marinho, né, o nome do rapaz. E os repasses do fundo partidário do PSL para as candidaturas tem algumas marcas que estão sendo postas numa série de dúvidas do ponto de vista da sua legitimidade. Né? Por exemplo, em Pernambuco, que é o estado do atual presidente do PSL, que era o presidente que se licenciou no processo eleitoral para ser candidato a deputado federal, que é o tal do Luciano Bivar, há um repasse de R$ 400 mil para uma candidata feminina, para uma Maria, agora não me recordo o nome, né? Foi uma candidata que supostamente seria uma candidata laranja, porque ela recebeu R$ 400 mil e fez 234 votos. Portanto, uma candidatura pouco viável do ponto de vista do alcance, né, para ter recebido uma quantia tão grande de recursos. Comparando, por exemplo, com a Joyce Hasselmann, né, em São Paulo, que foi candidata do PSL e recebeu R$ 100 mil e fez mais de 1 milhão de votos, um processo que constrói uma diferença muito grande. Também há uma ideia de que há candidaturas laranjas em Minas Gerais, em que o Marcelo Antônio Álvaro, que é o ministro do Turismo do Bolsonaro e foi o deputado federal mais votado de Minas Gerais, também teria plantado candidaturas laranjas para arrecadar dinheiro do fundo partidário, né? Principalmente candidaturas femininas, e que havia repasse para a sua própria campanha, digamos, que essas candidaturas eram laranjas da sua própria candidatura. Pois bem, e aí vem a atuação dos filhos do Bolsonaro, detonando o Gustavo Bebiano quando essas matérias começam a ganhar força e quando elas, digamos assim, quando aparece que há uma densidade nessas informações, porque há um rebate do outro lado. Por outro lado, então se dizia que ele iria ser demitido sexta-feira,
e o Bebiano não foi demitido sexta-feira. Aliás, ele retrucou, ele disse que se ele cair, ele ia... que o problema nem era o Pimpolho, né, o Carlos Bolsonaro, o problema era o Jair, que nem mais ele passou informações de que pede desculpas ao Brasil por ter elegido um louco. Essas foram as palavras que saíram, inclusive na coluna do Gerson Camarote, do G1, né, e na Folha, algumas informações também a respeito disso. Pois bem, no Diário Oficial da União de hoje, não houve a demissão, então, de Gustavo Bebiano. E começa aqui, por exemplo, ventilar a ideia de ameaças, né? Aqui o Brasil 247, por exemplo, tem como matéria inicial aqui, né, no Brasil 247, está dizendo sim, que a melhor coisa, a melhor proteção para Bebiano é contar tudo o que sabe, né? Não ficar jogando, que tem informação e tal, porque vai soar que ele está fazendo alguma chantagem, ou que talvez ele não tenha todas essas informações que impliquem, por exemplo, diretamente o presidente da República, como ele, em tese, teria insinuado sexta-feira. O fato é que há uma crise gigantesca, né? Há um temor da parte que tem um pouquinho mais de responsabilidade, digamos, com o país, né? Me parece que pelo menos alguns têm um pouquinho de responsabilidade, os generais, alguns pelo menos dão uma impressão, não necessariamente que a gente concorde ideologicamente, ali eu não concordo exatamente nada, né, com essa ideia liberal, entreguista, né, mas que tem uma responsabilidade em manter uma institucionalidade funcionando, não é? E quando você tem um caçula, né, de um presidente que é vereador do Rio de Janeiro e que passa o tempo todo no Twitter ofendendo, inclusive os aliados, dizendo que qualquer um aí que criticar o governo é comunista, Mourão é comunista, a Globo é comunista, o Bebiano é um petista infiltrado, enfim, uma série de doideiras que rolou, né? Então, nós temos um país engessado, digamos. Quando o Reinaldo Azevedo, né, o sujeito que criou o termo petralha, diz que o governo é constituído por dementes e que está na hora de demitir esses dementes e dar os nomes, né, de Damares, Ernesto Araújo, Trellis Rodrigues, que é o ministro da Educação, né, os destrambelhados que ficam fazendo loucuras, né, falando asneiras, né, enfim, e puxando o debate para o campo da moral e não para a resolução dos problemas econômicos do país. Então é um desastre, né? Um desastre. O desastre é tão grande que chama a atenção que hoje Temer e FHC estão tentando salvar o governo, estão dando conselhos ao governo Bolsonaro, né? Ao Bolsonaro, né? Que ele tem que ser o juiz dos problemas e não causar mais problemas. A frase do FHC. Olha só, né? Sujeitos que saíram extremamente mal avaliados de seus governos, né? Como Temer e FHC, se arriscando a dar palpites, né, sobre um governo que começa mal, né, que tem um horizonte muito forte de ataque aos direitos dos trabalhadores, né, seja aprofundar a reforma trabalhista, seja em aprovar uma reforma da Previdência pior que a do Temer, não é? E é isso que o mercado quer, né, e é por isso que setores à direita dentro do governo querem certa responsabilidade, porque eles querem aprovar a reforma da Previdência e para tal precisam do país minimamente pacificado, e não os filhos do Bolsonaro usando o Twitter para detonar ministros do próprio governo Bolsonaro, né? Que acaba ficando uma guerra interna gigantesca, não é? E nesse horizonte todo, o ministro da Educação, usando do juiz Moro, né? E eu tenho dito, até que não me condenarem por dizer isso, né? Que o juiz Moro, além de ser o maior cretino desse país, ele se comporta hoje como um jagunço do governo Bolsonaro. Essa é a expressão, um jagunço jurídico do governo Bolsonaro. O ministro da Educação fala em fazer uma lava-jato da educação. Olha só, a lava-jato, por mais que destampou, né, os processos de corrupção de financiamento das campanhas de todos os partidos políticos, né, desnudou o sistema de financiamento das empreiteiras aos partidos, né? Agora nós temos uma nova inovação, que são os laranjais, digamos aí, do PSL, né? Que começam a aparecer em Minas Gerais, o Gustavo Bebiano do Rio de Janeiro, já tem alguma coisa ventilada a respeito da deputada Daiane Pimentel lá na Bahia, alguma coisa de transações atípicas na candidatura ao Senado da Carmen Flores, do PSL do Rio Grande do Sul, tem em Pernambuco, enfim.
tu destampa isso e provavelmente a relação do Flávio Bolsonaro com as milícias, que é a questão do Queiroz. Mas a Lava Jato, ela destampou esse nível de corrupção, mas ela agiu de forma seletiva e ela agiu para tirar da disputa o presidente Lula, que era quem se elegeria presidente. E aqui não cabe entrar no mérito do santo ou não santo, não se trata disso. Se trata de você usar da métrica, das provas e do devido processo legal que de fato provassem, né, uma participação direta num ato culposo, doloso, enfim, e que não se materializa, não está claro, né? E isso não sou eu que digo, são centenas de juristas que dizem que o processo do Lula é eivado de uma série de problemas, no caso do triplex e também esse do sítio, que é a ausência absoluta de provas materiais que indiquem que o chefe da quadrilha teria recebido algumas reforminhas lá num sítio meia boca e um apartamento numa praia também meia boca, como pagamento de propina da construtora OAS e da construtora Odebrecht pela relação na Petrobras. Sendo que tudo isso que se materializa é quando ele não era mais presidente. Né? Então, também é um pouco estranho, né, do ponto de vista da figura que não era mais presidente e não tinha cargo, não desempenhava nenhum tipo de função de Estado, e ter organizado essa suposta propina. Né? Eu acho que está muito mais no campo da quimera e na vontade política deste juiz que virou ministro da Justiça do Bolsonaro em tirar da disputa aquele que era favorito para ganhar as eleições. Mas isso não basta. Quando se fala numa lava-jato da educação, é óbvio, eu já sei qual é o horizonte. O horizonte se chama Fernando Haddad. Porque, assim, quando o Lula demitiu o Cristóvão Buarque, contratou o Tarso e para o Ministério da Educação e se criou o Reúne, você começou a ter as bases de um novo processo de expansão da universidade pública e dos IFES pelo país, a interiorização do ensino, né, como é o caso da UFFS, onde eu trabalho. Né, mas foi na gestão do Haddad que você viu os campi de Universidade Federal, de Instituto Federal, né, ganharem dimensão, chegarem aqui na nossa região. Por exemplo, Chapecó tem IFE e tem Universidade Federal, mas tem IFSC em São Carlos, tem em Xanxerê, tem em São Miguel do Oeste, tem em São Lourenço do Oeste, tem em Caçador, tem IFC em Videira, em Concórdia, em Abelardo Luz, em Luzerna, né? Enfim, só na nossa região aqui do Oeste de Santa Catarina, você teve um processo de expansão gigantesco do acesso ao ensino superior e técnico profissionalizante público federal. No Rio Grande do Sul, a mesma coisa. Você tem campus da UFSM implantado em Palmeiras das Missões, em Frederico. Tem IFAR em Frederico, em São Borja, em Santa Rosa, em Santo Ângelo. Você tem Instituto Federal em Santo Augusto. Tem o campus da UFFS em Cerro Largo, em Erechim, em Passo Fundo. Tem Instituto Federal em Erechim. Tem a Unipampa em São Borja. Tem IF em São Borja. Né? Enfim, só pegando essa parte mais que faz divisa com a Argentina e com Santa Catarina, um processo muito forte, né, de expansão da universidade pública. Mas não foi só isso. O Sistema S tinha muito aluno pelo Pronatec, como tinha muito aluno que estudava nas universidades privadas via ProUni com o crédito do FIES sendo expandido. Ou a gurizada que foi para o exterior estudando Ciências Sem Fronteiras, ou as inúmeras prefeituras do Brasil que tiveram política pública pela creche, né, do Brasil Carinhoso, no caso, né, creches para as prefeituras. Ou como é o caso do próprio Fundeb, né, que foi a primeira medida, né, quando o Cristóvão Buarque ainda era o ministro da Educação. Então é óbvio que este atual governo, com este ministro da Educação, com esta equipe, não vai ter o que mostrar na educação. Porque vão ficar rotando doutrinação comunista, kit gay e tal. Isso não resolve problemas que existem na educação. Não estou dizendo que o governo do PT resolveu todos os problemas da educação. Nenhum governo resolverá todos os problemas, porque senão nós chegamos na sociedade altamente perfeita, né? Não. Os problemas, o avançar, né, de qualquer, se melhorar a nota, se melhorar os índices de avaliação, enfim, qualquer coisa, digamos, se você conseguir incluir, universalizar o ensino médio, chegar a 22%, 23% das pessoas com ensino superior no Brasil, 25% ou 30%, você tem que avançar para outros passos, né, do ponto de vista da tecnologia, do ponto de vista da inovação científica, enfim,
Nunca tu resolverá os problemas. Mas para mim está muito claro o seguinte: com esse governo dando cabeçada, né, com esse governo com os filhos do Bolsonaro falando bobagem e atrapalhando o governo, né? Hoje o principal opositor ao governo Bolsonaro se chama Carlos Bolsonaro, né? Ele detona qualquer possibilidade, digamos, deste governo avançar, mas seja inclusive nas pautas atrasadas deles, né? Haverá uma dificuldade, porque você tem que se relacionar com o Congresso, você tem que se relacionar com forças que não são amplamente hegemônicas com essa concepção de ver comunismo em tudo, né? Muito pelo contrário, vão começar a afastar a gente, né? O Bebiano é um exemplo disso, né? Esse impasse aí. E já pensou se esse sujeito fala mesmo, digamos, e que ele tenha alguma outra informação, né? E eu não duvido que tenha, né? Alguma questão relacionada, ele é do Rio de Janeiro, alguma questão relacionada às milícias, alguma questão relacionada ao Adélio, alguma questão relacionada às campanhas. Ele era o presidente, ao dinheiro, porque se ele era o presidente, não foi só as campanhas estaduais, pode ter tido a campanha presidencial também, essa questão de Caixa 2, enfim, não sei. Eu não estou acusando ninguém, eu estou dizendo que ele está insinuando questões, né? E aí, nesse cenário, o Haddad começou a rodar o país. Sexta-feira esteve em Fortaleza, né, discutindo com as pessoas. Um sujeito que mostra que domina não só a educação, né? Não é um sujeito que domina só a educação, é um cara que tem uma concepção sobre a cultura, que vai para teatro, né? Um sujeito que toca guitarra, né? Um sujeito que é advogado, entende de direito, um sujeito que tem algumas noções de economia, porque também é da área da economia, né? Que pensa a questão da soberania, que pensa a questão do desenvolvimento econômico nacional, que é uma figura que algumas pessoas da esquerda consideram, digamos, e até eu vou fazer essa meia-culpa, um sujeito, digamos, muito centrista, né, do ponto de vista, vamos supor, um social-democrata, não é? Mas que do ponto de vista das articulações, ele avançou, né? A votação que ele faz em 20 dias de campanha, chegar a 31 milhões de votos, né? E vai a 45 milhões, 45, 46 milhões no segundo turno, né? Nas costuras. O fato de dialogar internacionalmente com Bernie Sanders, com o Podemos na Espanha, com a turma do Boaventura Sousa Santos e o pessoal que dirige Portugal, né? Enfim, estas articulações o consolidam como um líder político de um cacife muito grande. Se ficar 4 anos rodando o país, né, dizendo em tal estado, construímos isso na educação, construímos aquilo, precisamos avançar para além do debate da educação, eu não tenho nenhuma dúvida de que ele será um adversário muito difícil. E se um governo passar o tempo inteiro praticando maldade contra o trabalhador, se a economia não reage, porque você não consegue ver esse horizonte, muito pelo contrário, eu tenho visto nesses últimos, e aí não é só do governo Bolsonaro, não é isso, não estou dizendo isso, mas nos últimos 2 ou 3 anos você tem um processo, inclusive que eu tenho reparado aqui nos arredores, eu moro nos arredores de Chapecó, que é a elevação do número de moradores de rua. É típico de um país que está em processo de empobrecimento, em que a miséria começa a voltar de maneira muito forte. E daqui a pouco você começa a ter pedinte, e daqui a pouco você começa a ter saque em armazém da Conab, né? Daqui a pouco você tem que voltar a fazer multimistura nas pastorais, como já tem, né? Já tem um retorno disso. E aí? E o que faz? Né? E se começa os arrastões, a volta dos arrastões de maneira intensa, né? Olha o caos social que é o Rio de Janeiro do ponto de vista na verdade, das calamidades que têm ocorrido, né? A gente falou ali no outro dia do acidente lá, do acidente não, da morte, né, dos guris lá do Flamengo, jogadores da categoria de base do Flamengo, mas você teve a execução de 13, 14 pessoas pela polícia do Rio de Janeiro, você teve alagamento muito sério, você tem muitos problemas. Não estou dizendo que isso é culpa do governo, tá, pessoal? Não é isso. Mas tem parte dessas coisas que o governo tem que apontar nas resoluções desses problemas. Ontem, de novo, né, você teve uma pouca vergonha, né, que também não tem a ver com o governo, mas tem a ver com o caos social que está esse país, né, no geral, o Campeonato Carioca, né, o estádio começa o jogo com o estádio vazio, o Vasco aceita pagar uma multa para pôr a sua torcida e tem confusão com a polícia, né, enfim, bomba, gás lacrimogênio, uma coisa ridícula, gente. Isso aí, veja bem,
E aí as pessoas dizem que não é. Quando a Dilma tentou construir alguns processos de intervenção no futebol brasileiro, quando a Caixa passou a patrocinar mais intensamente os clubes de futebol e exigiu que tivessem times femininos e exigiu que os times aderissem ao Profut, né, que fosse para pagar suas dívidas, as pessoas acham que o governo não tem que se meter em algo que é privado. Mas é o seguinte, né, o produto futebol ele passa por uma série de questões que são públicas, né? A estrutura dos estádios geralmente é pública. Existem patrocínios públicos. A concessão das TVs que transmitem, ela é pública. As loterias esportivas, elas são de um banco público e parte dela ajuda a financiar o esporte. E você tem trabalhadores brasileiros, né, em condições às vezes subhumanas, né, recebendo salários extremamente baixos, com um calendário pequeno, que é de 2 ou 3 meses nos estaduais. Portanto, isso é um problema que tem a ver com a questão pública. Eu não estou dizendo que precisa estatizar o futebol, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu acho que a discussão que o Bom Senso Futebol Clube construía lá atrás, ela passava também por isso, né? Então, são várias questões que a gente podia estar debatendo no Brasil. São várias. E me parece que a agenda do regresso, a agenda do atraso, é toda ela. Né? A pauta moral, enfim, eu quero ver até quando que você vai sustentar isso. A ideia de que existe uma ditadura gay, por exemplo, como a Damares fala, e segmentos que usaram a discussão fundamentalista religiosa como pauta, no caso, até quando que vai continuar esse discurso de que é a corrupção o único problema do país? Sim, a corrupção é um problema, sim, é um problema, mas ele é um problema que não pode ser olhado apenas do ângulo dos seus preferidos, porque agora está muito claro que a família Bolsonaro tem ligação com uma série de crimes. Está claro, está desenhado. Está desenhado, se o Bebiano está fazendo tudo o que está fazendo, oferecer Itaipu para ele, enfim, como uma espécie de cala-boca. O Queiroz desapareceu, no caso. Né? Tem o ministro do Turismo ali implicado, você tem o Onyx perdoado pelo ministro da Justiça. Tem alguma coisa ali do ministro da Justiça com sindicatos e tal, que a Veja lançou alguma coisa no fim de semana, não li por, por completo, né? Mas enfim, tem uma série de problemas, não é? E o Brasil derrete do ponto de vista das visões internacionais. No Festival de Berlim, por exemplo, o que brilhou lá foi Lula livre, né? Tanto no lançamento do filme Marighella, né? Como na questão do filme lá que fala sobre as ocupações de São Paulo, né? Na verdade, quem brilha no mundo hoje é Lula, que está preso e condenado de novo, né? E provavelmente vai morrer na cadeia se a população não sair às ruas e de maneira muito forte, muito contundente. E eu não vejo que Lula livre seja uma pauta que as esquerdas não possam se unificar. Eu acho que elas têm que se unificar também, não é só por causa do Lula, é por uma série de fatores. Tudo isso que eu disse, que tipo de país que você quer, né? Era um país inclusivo, um país que o Brasil tinha saído do mapa da fome, um país que tinha geração de emprego, praticamente pleno emprego, né, em 2014, um país que investia na indústria naval, um país que investia na indústria petroquímica, que expandia a universidade, que expandia a IFE, que fazia um processo de inclusão pelo consumo. Sim, é verdade, podia ter sido uma construção mais cidadã. Nem tudo foi feito, né? Não, como eu disse, nunca vai ter alguém que vai fazer tudo. Mas essa desgraça aí, com todo respeito, né? Com todo respeito, o Temer está trolando esse governo. Olha a situação que chegou. O sujeito que teve uma das piores avaliações da história, né, enquanto presidente, está se arvorando a dar conselho. Né? Então, ah, é possível, então, que num horizonte muito próximo a população vai ter que se movimentar mais. Né? Mas tem alguns processos, né, que as pessoas se mobilizam contra o Extra, ali no caso do estrangulamento de um segurança que também era eleitor do Bolsonaro. Né? Infelizmente, a gente tem que dizer isso. O sujeito que matou a pessoa no Extra, o rapaz lá, era um eleitor do Bolsonaro. Nós temos mobilizações dos servidores públicos de São Paulo, né, da Prefeitura de São Paulo. Os indígenas tinham feito algo há poucos dias, né, mas precisa materializar mais a ideia da rua, né, como uma possibilidade, né, de nós termos, então, de fato, né,
a defesa da classe trabalhadora, né? E um país que a democracia seja restabelecida, né? Está complicado, né? Esse regresso, esse autoritarismo, é, esta visão policialesca, né? Persecutória, né? Contra qualquer voz divergente, contra qualquer voz que se levante contra o arbítrio, né? E hoje a gente começa a ver que estava muito claro, né, esse desenho, que nós vivemos sob um estado de golpe, né, que essa palavra não pode ser tirada, né, qualquer pessoa de esquerda que compreenda, né, os processos históricos precisa fazer esse processo reflexivo, que é latino-americano, né, que passa pela deposição do Lugo no Paraguai, que passa pela deposição do Zelaya em Honduras, a prisão do Lula, a deposição da Dilma, né, o pedido de prisão do Rafael Correa no Equador, o pedido de prisão da Cristina Kirchner na Argentina, e que possivelmente culminará num processo de guerra, né, na Venezuela, né? E aí com todos os problemas que o Maduro possa estar e o colapso econômico, tem que entender que existe alguém também que causa isso, que causa esse distúrbio, que causa esse processo, e que são os Estados Unidos. Está muito claro, está muito desenhado, né? Pois bem, como a gente falou de América Latina, a recomendação de leitura hoje é um livro organizado pelos dois professores do mestrado de História da UFFS, né? Um professor da UFFS, o Delmiro Valentini, o outro Valmir Muraro, que é da UFSC, que é Colonização, Conflitos e Convivências nas Fronteiras do Brasil, da Argentina e do Paraguai. Então, uma série de textos, eu não li tudo, né? Li alguns, né? No contexto da nossa graduação, né? Um livro que trata, então, inclusive alguns textos em espanhol, escrito por paraguaios também, nessa questão de fronteira, né? E nesse processo que para mim está muito claro, que é quando a gente voltar a ter esperança nesse país, passa também pelo processo integrador com os nossos vizinhos, um processo de olhar para os nossos vizinhos de maneira mais carinhosa, de maior irmandade latino-americana. Uns podem dizer Pátria Grande, Foro de São Paulo, podem falar o que quiserem, eu nem faço ideia do, do que seja, né? Faço alguma ideia, mas não sei materializar, nunca participei de uma reunião nesse sentido, mas que a integração latino-americana como fator de desenvolvimento, como fator de garantia da soberania dessas nações, da superação das enormes desigualdades sociais e regionais, né? E que tem levado à elevação de uma gigantesca, um processo de marginalização da população indígena, dos quilombolas, dos sem-terras, dos campesinos no Paraguai, né? Matança, extermínio de populações, um processo de favelização muito grande nas nossas metrópoles, seja Buenos Aires, seja São Paulo, seja o Rio de Janeiro, seja Caracas, seja Bogotá, né? Seja Santiago, né? Algumas mais, outras menos, mas La Paz, né? Enfim, de pobreza, e aí que acaba tornando as cidades perigosas, violentas, né? A violência ela passa também por essa construção desigual, né? E de um desenvolvimento extremamente dependente e capacho do imperialismo, né? O termo imperialismo precisa voltar, né? Eu acho que tem alguns textos que refletem, né, esse processo de construção da fronteira, né? E pensar a fronteira como um aspecto de integração. Minha gente, falei bastante, tá? Então, encerrando, né? Quando está chegando perto de meia hora, eu geralmente encerro, né? Então, um abraço e boa semana a todos.